Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar com mais uma classe aqui de Medicina da Família, tá? A gente vai voltar em alguns teminhas que são importantes para que a gente sempre tenha a questão de conceito sempre bem guardadinha aí na memória. E quando a gente diz aqui, nós sempre falamos de família e falamos que a família é considerada como um conjunto de pessoas, certo? Que são unidas por laços de parentesco com uma unidade básica de organização social, tá? Então a família é o principal agente a partir de qual uma criança tem o seu desenvolvimento, sua personalidade, suas condutas, aprendizagens e valores. Então isso a gente já comentou nas aulas passadas em Medicina da Família, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na questão de uma organização familiar, tá? Falamos também de uma planificação familiar, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo no tema. Então, amor, comunicação, normas e limites e educação, certo? Quando a gente fala de abordagem familiar, nós estamos falando que o impacto de um problema de saúde sobre uma pessoa não afeta somente a ela. Também comentamos isso em sala, né? A partir do momento que nós temos um impacto em relação à nossa família, todo o conjunto, todo o ciclo é afetado. Então nós temos aqui que, todavia, a família ela pode atuar como uma origem ou perpetuadora da crise ou servir para ajudar na resolução do conflito, tá? Então nós sempre falamos que quando a gente for falar de família, a gente fala de conflito e é algo que ou esse conflito vai servir de uma forma benéfica ou vai piorar um pouquinho mais a situação, tá? Formas de organização familiar. Então nós temos uma dessas formas de organização, nós temos aqui o modelo piramidal, tá? E diz aqui que a forma em que se estrutura as famílias são de várias formas diferentes. Nós temos extremo em relação a pirâmides por um lado e as famílias consensuais ou circulares pelo outro, tá? De acordo com a distribuição de comunicação e de poder. Então nós temos uma forma de estudar a família usando o que nós chamamos de modelo piramidal, aonde o pai está na pirâmide, está no ponto mais alto da pirâmide, isso e alguns conceitos que são um pouquinho mais retrógrados, mais antigos, sendo como o principal provedor da família. A mãe um pouco mais abaixo e os filhos sendo a base dessa pirâmide ou tentando consolidar a base dessa pirâmide para que esses filhos passem sempre pelo mesmo projeto de pai com mãe, ok? Quando a gente fala em questão de organização familiar, a gente fala de estruturação. Para falar de estruturação familiar, nós temos várias formas, Apgar familiar, estilo do ciclo de vida, genograma, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, ciclo evolutivo de vida dessas famílias, né? Doenças que são circundantes a essa família, então a gente vai ver que existem várias formas de organização familiar. Quando a gente fala em família, nós falamos que família é ambíguo, tá? 250 sociedades representativas já foram estudadas e nós temos 3 tipos de organização familiar. Nós falamos já de nuclear, poligamia e família extensa. Isso nós já falamos em sala, já conceitualizamos. A gente está fazendo uma breve lembrança de todos os dados. Bom, nuclear nós falamos aqui em relação à monogamia, onde nós temos um homem, uma mulher que são casados com seus filhos. Hoje em dia não é a mais comum, ou seja, não é mais a considerada tão comum. Ah, professora, por quê? É comum? Segundo os padrões que nós conhecemos de sociedade, mas hoje em dia não é a forma mais comum de constituição familiar. Nós falamos de poligamia, que são 2 ou mais famílias que são nucleares, afiliadas por um meio de matrimônios plurais, ou seja, poliginia e poliandria, que também conceituamos em sala. E falamos de família extensa, que nós temos 2 ou mais famílias nucleares, afiliadas por meio de uma extensão dela mesma, relação pai e filho, mais que a relação marido-esposa, que a gente falou de patrilocal e matrilocal, né? Patrilocal é quando a família mora muito perto, ou até mesmo na casa dos pais,
dos pais, esses que são pais do marido. E quando a gente falou de matrilocal, onde nós falamos no conceito em que a família vive na casa, né, dos pais maternos. Então, esses são os conceitos que nós falamos. E não se esqueçam que nós falamos sobre biparental, famílias que são reconstituídas, famílias que são adotivas, famílias de acolhida, famílias monoparentais e famílias que são extensas, tá? São conceitos básicos na qual nós já vimos. Esse gráfico aqui, por exemplo, nós temos que mostra 11 tipos de família, tá? Aqui, se a gente observar, nós temos a porcentagem de cada uma e dentre essas porcentagens nós temos a classificação. De todo o gráfico que a gente vai de 28,8% e até o 0,6%, nós temos aqui, por exemplo, que em grande quantidade papai, mamãe e filhos, que seria numa maior porcentagem, certo? E numa menor porcentagem nós temos aqui que são 0,6% parejas que são do mesmo sexo, tá? Então, se a gente for olhar de uma forma contextualizada, nós temos hoje, segundo dados que são mais atualizados, nós temos 11 diferentes formas de conceitualização de família. Aqui nós temos mãe só, com o filho, a mãe e o filho, pai, mãe e jovens, ou seja, que agregam essa família. Família unipersonal, você e você mesmo, como eu sempre falo em sala. Pais, filhos e outros parentes que são agregados, né, querendo ou não, que vêm morar junto, certo? Nascido vivo, parejas jovens sem filhos, corresidentes, famílias reconstituídas, pai com seus filhos e parejas que são do mesmo sexo. Tá? Então, hoje em dia, para que os senhores saibam, a maior e a menor porcentagem estão entre essas duas famílias. Bom, nós temos ferramentas de abordagem e aqui, supostamente, nós temos vários tipos de ferramenta de abordagem em relação à família. Nós temos ciclo de vida, Pratique-se, FIRO, que a gente usa, que são siglas que mais para frente nós vamos estudar, Apgar familiar e genograma. De todas aqui, o mais comum pela ferramenta de abordagem familiar, nada mais que o ciclo de vida, que estudar toda a relação de vida dessa família, desde quando o indivíduo nasce até o final onde o indivíduo morre. Sabendo todo o ciclo geratório desse indivíduo, sabendo se esse indivíduo carrega ou não patologias que são associadas ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento. E tudo aquilo que está ao seu entorno. Isso seria um estudo mais além de um ciclo de vida. E quando nós falamos de genograma, nós falamos de um gráfico mais detalhado em relação a um esquema familiar, tá? E é exatamente isso que nós vamos ver mais para frente em relação ao genograma. Ciclos de vida. Nós temos várias fases que incluem o ciclo de vida. Adultos jovens que são independentes, casamento, nascimento do primeiro filho, famílias com filhos que são pequenos, famílias com filhos adolescentes, aquela verdadeira história do ninho vazio que é a saída dos filhos, certo? A aposentadoria e famílias no estágio tardio ou como mais comumente conhecido como velhice. Nós temos aqui fase de ciclo de vida popular, família composta por jovem adulto, família com filhos pequenos e família no estágio tardio. Então, quando a gente fala desse ciclo de vida, nós falamos desde um ciclo de vida de adultos jovens que são independentes, que geralmente é a primeira fase de uma constituição familiar, até mesmo no estágio considerado um dos últimos ou o último do ciclo de vida, que é a velhice. Tá? Então, nós temos as fases aqui nesse gráfico, nesses quadros comparativos, falando da fase do ciclo, características e tarefas. Nós, por exemplo, aqui vamos elencar em cada um deles algumas características para não ficar algo repetitivo, cansativo aos senhores. Então, nós temos, por exemplo, a fase do ciclo aqui falado, adulto jovem independente, né? A maioria dos senhores estão vivendo essa fase, que delícia, que gostoso, agora vão começar a responsabilidade de ser adultos. Aí, diz que a característica que, por exemplo, isso daqui é da Organização Mundial da Saúde, um levantamento que no Brasil é incomum a saída de mulher de casa antes do casamento.
Bom, vocês sabem que hoje em dia tudo isso é questionável, né? Mas geralmente a gente está falando dos padrões que são padrões de referências mais antigos, ok? Autonomia, responsabilização emocional e financeira. Depende também, é uma variável. Nem todos os adultos considerados jovens são totalmente independentes. E nós também falamos de investimento profissional e síndrome dos filhos canguru, tá? Em relação à tarefa, diferenciação do eu em relação à família. Desenvolvimento de relacionamento íntimo com adultos que são iguais e estabelecimento do eu em relação ao trabalho e independência financeira, que é geralmente uma tarefa que se busca nesse ciclo de vida. Passamos para outro ciclo, que é o ciclo do casamento. E os senhores sabem que característica o novo casal inicia a vida a dois, né? Comprometimento com o sistema familiar e principalmente renegociações das relações com seus pais, amigos e novos amigos. Então, quando a gente chega nessa etapa, a gente tem supostamente uma reestruturação de um ciclo de vida. Às vezes, aquele ciclo que pertencia a você não pertencerá mais ou vai ser remodelado por ambas as estruturas que convivem dentro deste casamento. Tarefa, conhecimento recíproco, que na maioria das vezes isso acontece no início, né? Construção de regras próprias e funcionamento. E aqui nós vamos, se for elencar, nós vamos falar de várias outras tarefas, mas aqui destaca maior autonomia em relação à família de origem e tomada de decisões sobre filhos, educação, gravidez, divisão de vários papéis do casal de modo equilibrado. Então é daqui desse momento em diante que começa a entrar algumas pautas a serem resolvidas, por exemplo, em relação a filhos, educação, gravidez e assim sucessivamente, para ver se vai aumentar ou se vão pular uma fase desse ciclo de vida, tá? Continuando, falando da outra fase, nascimento do primeiro filho, é uma fase de adaptação, tanto para um quanto para outro. Nós temos que, característica aqui, nós colocamos gravidez, profundas transformações e novos acordos, tá? A relação altera, ela é sensível, introspectiva, requer apoio e atenção, e ela pode não entender e afastar-se. Então, nós temos aqui uma adaptação comum entre parejas, ou seja, entre marido e mulher, mulher ou mulher, ou marido e marido, não importa. Nós falamos aqui em questão de adaptação de termos, e esses termos, eles são termos muito claros quando se dizem adaptação para o novo. Então, não é somente engravidar, o marido aceitar que essa mulher engravidou, mas precisamos também saber tomar a situação, essa problemática, que seria o quê? Saber respeitá-la no momento em que ela passa por uma transição hormonal muito grande. Então isso é algo que pode gerar um conflito a partir do momento que ambos dessa família não se entendem ou não se interam de um contexto comum, ok? Nascimento aqui, função materna, ou seja, a mãe geralmente teve o primeiro filho, principalmente, e ela fica igual a onça, né? Vai cuidar e proteger da sua cria, às vezes ela cria um conflito familiar esquecendo da responsabilidade ou até mesmo do relacionamento em questão ao seu marido ou sua esposa, ou seja lá, ou em relação a pai e mãe e a todos que envolvem essa família, tá? Nós falamos de nova alteração, ou seja, a mãe sente-se sobrecarregada e o pai pode se afastar mais, então esse seria um conflito bastante importante nessa fase de vida. Tarefas, principalmente divisão de papel, tá? Divisão de papel eu digo em relação a pai, mãe, mãe e pai, e realinhamento de relacionamento com a família, ampliada para incluir os papéis dos pais e avós, certo? Fase de ciclo, família com filho pequeno. Então aqui nós vamos ver as características e as tarefas, principalmente preparar o sistema e aceitação dos novos membros dessa família. Também crescente autonomia dos filhos, certo? Famílias com filhos adolescentes, principalmente essa é uma fase muito importante, porque nós temos aqui uma característica que toda família vive uma crise, tá? Mãe sobrecarrega e pai autorizador. Ou seja, geralmente quando está nessa fase de famílias com filhos adolescentes, existe uma crise, por quê? Porque o adolescente em si, ele entra em crise,
né? Ou o pré-adolescente, mas o adolescente em si ele entra em crise, às vezes crise existencial, às vezes uma crise que seria só emocional, às vezes uma crise por outro motivo, ou crise por aceitação de si mesmo. Então nós temos aqui uma fase muito conflitosa da vida e que se esses pais não souberem driblar essa fase, nós temos um conflito muito bem arrumado entre os pais e entre os filhos, entre os irmãos ou entre os filhos por si mesmo e entre o casal. Ok? Então, nós temos aqui papel de avô em relação a tentar remediar esses meios e flexibilidade de regras, ou seja, limites mais permeáveis ao exterior. Questão de autoritarismo não funciona, né? Nós sabemos aquela, vamos bater de frente não porque não pode. Às vezes não. Quanto mais tentar remediar a situação, mais facilmente sairá desse ciclo, tá? Permitir ao adolescente, ou seja, que exerça sua autonomia dentro e fora de casa, até onde eu posso estabelecer limites, certo? Assim como se estabelece limite em relação a quando está na fase de desenvolvimento lá na criança, nós também temos que ter um estabelecimento de limites na fase de adolescência, tá? Em relação a tarefas em relação a esses adolescentes, encontrar a sua própria identidade e fazer com que os mesmos participem e já aprendam as tarefas que encontrarão nos ciclos que virão. Ninho vazio, geralmente a saída dos filhos, isso aqui é um outro conflito que nós temos, né, um outro ciclo de vida. Os filhos começam a sair de casa e deixar os pais para trás, ou seja, novamente sozinhos. Tá? Um com o outro vivendo a crise de meia-idade e a perspectiva de incapacidade e morte dos próprios pais. Então, a saída de um filho dentro de casa gera uma crise interna entre ambos os casais. Por quê? Porque se tem aquela questão de que, pelo menos eu tinha a companhia extra, agora eu tenho que ver que eu já estou numa nova fase da vida e que essa nova fase da minha vida vai assimilar ou vai acelerar o processo para a morte. Então, é algo que também indica uma crise, é uma fase conflictiva, mas o conflito não é entre pais e filhos, e senão entre os próprios pais dentro de casa, tá? Tarefas de aceitar as múltiplas entradas e saída de membros desse sistema familiar e reconocinar, ou seja, renegociar o sistema conjugal com um casal no papel de pais. Incluir genros, noras e netos e planejar financeiro para aposentadoria, ou seja, eu tenho que aceitar que a partir desse momento, então, meu filho ou minha filha saíram, buscaram, cresceram, exercem um novo papel, têm um relacionamento, na qual eu preciso entender que eles saíram para viver a sua vida, mas também ao mesmo tempo que quiserem regressar, ou seja, voltar e estar dentro do nosso convívio, nós sabemos que a partir do momento que entrarão, podem não ficar morando com a gente, mas sempre nos visitarão. Então é outro tema bastante complicado. Aposentadoria, tá? Novas relações com seus filhos, né? E aí sempre naquela fase de aposentadoria, já é aquele ciclo que os pais já se preparam para ser avós. Às vezes acontece muito antes, né? Mas geralmente é o ciclo comum ou normal que nós temos. Realinhamento de convívio conjugal, mais intenso pelo maior tempo disponível, porém com objetivos que são diferenciados. Buscam-se outros objetivos, outros princípios e outras perspectivas de vida, tá? Quando a gente diz em tarefas, aumento de gastos com medicação, além da necessidade de prover conforto, saúde e bem-estar. Então, geralmente é uma fase que se espera muito, mas quando chega nessa fase, bate o desespero. Nossa, eu queria tanto aposentar. Depois que se vê aposentado, nota-se que tem um grande período de tempo que vai estar com o tempo totalmente livre, para quem era geralmente muito ativo, proativo. E entra outra questão, o que eu recebo, o meu ganho financeiro. Será que o que antes, quando eu tinha uma vida, que eu trabalhava, eu conseguia me manter porque eu tinha meu salário exato e era um teto X? Hoje em dia, com a minha aposentadoria, é um salário um pouco mais diminuído, então eu vou ter que me adequar ao que eu vivo hoje em dia. Alguns filhos ajudam, auxiliam nesse processo, outros, infelizmente, somente deixam de lado, né? Esse é um conflito que nós vamos ver mais para frente, medicina da familiar, um conflito chamado de conflito da melhor-idade, um conflito que diz em relação à pessoa em si e ao seu exterior.
em questão de paciência, em questão de voltar a ser o princípio de que antes nos cuidavam e agora nós fazemos o cuidado. Certo, meus amores? E nós temos ali a fase no estágio tardio, ou seja, que supostamente no ciclo que nós estamos estudando de fases de ciclo de vida, essa seria a última. Tá? Então, aceitação de mudanças dos papéis em cada geração, que eu acabei de comentar aos senhores, papel mais central na geração do meio e abrir espaço no sistema para a sabedoria e experiência dos idosos, apoiando a geração mais velha sem superfuncionar por elas. Tá? Então, esse é um estadio onde nós precisamos de uma maior atenção, certo? Atenção àquela que às vezes não são acudidas, mas nós precisamos saber que esse estadio, se Deus quiser, todos nós chegaremos, ok? Então aqui, quando a gente disse do início da nossa aula, que o ponto que nós íamos tratar em relação a ferramentas para manipulação, ou seja, para estudo em relação à medicina da família, nós falamos de genograma, né? Genograma nada mais são que representações gráficas de características interrelacionadas de um grupo familiar. Identifica processos biológicos, emocionais e sociais da família através de diversas gerações. Tá? Então nós temos aqui, indispensável na medicina familiar, enfermeiras, psicólogos, trabalho social, estudo da família como genetistas, historiadores, psicohistoriadores, tá? Genealogistas, antropólogos e biográficos, todos devem manejar, porque isso nada mais é que um estudo relacionado ao ciclo familiar, a tudo que envolve uma constituição de uma família. Favorece uma relação médico-paciente e ajuda principalmente a estratificar os riscos de ansiedade e depressão relacionados a essa família. Nós vamos ver aqui como fazer um genograma, mas quando nós voltarmos às nossas atividades normais, não se preocupem que a gente vai fazer isso em sala e eu vou explicar de uma forma mais compassada para que vocês entendam e como vamos formar, tá? A princípio, eu gostaria hoje que vocês pegassem alguns conceitinhos básicos aí, para quando a gente for fazer essa prática em sala de aula, ficar muito mais fácil a compreensão. Então, nós temos aqui, sempre o redondinho vai estar relacionado à mulher e o quadradinho relacionado a homem, tá? Se eu tenho um triângulo, na qual esse triângulo vai vir acompanhado com essa setinha, significa gestação. Sujeito principal, sempre quando a característica enfatizada ali, ou será a mulher e o homem, percebam que aqui, em relação a não um sujeito principal, tá? Aqui nós não temos um círculo dentro ou outro quadrado reforçando. E quando a gente for falar do termo aborto, sempre o aborto espontâneo terá um pontinho, sempre quando é um aborto induzido a gente terá uma listra e um xizinho no final. Então essas são as características para nós começarmos a entender o nosso genograma. Em relação a relacionamento conjugal, o casamento, nós temos, olha lá, o quadradinho representando o homem, o redondinho representando a mulher. Isso aqui seria uma representação de um casamento. Em relação à relação estável, nós podemos ver que a linha não é reta, são linhas que são tracejadas em pontilhado, tá? Separação, nós temos um risquinho no meio e divórcio, nós temos 2 risquinhos. Depois nós vamos entender também a diferença do que seria uma separação, uma simples separação, ou do que seria um divórcio. Múltiplos relacionamentos, então aqui nós podemos ver que um homem, no caso, ele teve envolvimento com 3 mulheres. Neste exemplo aqui, com a primeira mulher ele teve um divórcio, com a segunda mulher ele teve um divórcio e com a última ele teve uma separação. Sortudo, não? Filhos, em relação aos filhos nós temos ali homem e mulher, certo? Juntos, isso aqui significa o quê? Casamento, na qual nesse casamento eles tiveram 4 filhos, tá? 2 meninos e 2 meninas. Geralmente essa ordem é a ordem de nascimento desses filhos. Por isso tem um menino, uma menina, um menino e uma menina, certo? E aqui nós temos filhos que for representação adotiva será os pontinhos e o quadradinho, no caso se for homem, e bolinha se for mulher. Filhos que são, no caso, gêmeos bivitelinos e univitelinos. Univitelinos, o que vai diferenciar em relação a bivitelino, que percebam que aqui é separado, e os univitelinos vão ter um tracinho no meio.
Bom, relação interpessoal, nós temos aqui muito estreito, nós vamos usar 3 tracinhos. Quando for muito estreito, porém conflitivo, nós vamos usar sempre essas linhas de para cima, para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se for somente uma relação conflitiva, nós não vamos ter uma linha reta, nós vamos ter esse tipo aqui. Próxima são 2 linhas rompidas, se tiver um rompimento de laços, tá? Então nós vamos ter uma linha que para com 2 barras, distante e dominante. Então essas são as diferenças que nós vamos encontrar. Por exemplo, aqui, coloquei para os senhores analisar aí em casa com mais calma. Nós temos aqui o que seria um quadro normal, tá? Até então, se não tivesse esse X. Aqui mostra a idade, infarto agudo do miocárdio. A idade, aqui o DEM significa demência. Aqui, 74 anos, infarto agudo do miocárdio. 78 anos, CA hepático. Tá? Diabetes mellitus do tipo 2. Então, percebam que aqui nós temos 2 linhas, 3 linhas. Nós temos um zigue-zague ali, por assim dizer. E tudo que a gente falou, nós vamos entrar nesse contexto do que significa isso. Por exemplo, se eu tenho esse xizinho aqui, nós temos o que? O óbito desses pacientes, tá? E aqui nós temos a causa da morte de cada um desses pacientes. Ok? Então aqui, por exemplo, nós também podemos relacionar como fazer aquilo que eu falei por último, relações interpessoais. Se eu voltar aqui, ó, nós temos as relações interpessoais e aqui nós fazemos o que seria o grupo familiar que habita no mesmo local. Tá? Então, é a mesma coisa que eu pegar essa mãe com esses 2 filhos, e esses 2 filhos têm mais 2 filhos, então eles sim são um grupo familiar que habitam no mesmo local, segundo esse exemplo. Não se preocupem que nós voltaremos a fazer, eu trarei mais gráficos para a gente demonstrar e para a gente praticar. Aqui eu deixo um exercício aos senhores, que se os senhores puderem fazer em casa, será de grande serventia, são perguntas, por exemplo, essa aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em relação ao familiograma, é incorreto afirmar que... Então é bastante interessante, nós temos outras aqui que os senhores podem fazer e quando nós estivermos em sala nós vamos falar do gabarito dessas questões e o porquê. Essas são questões que saíram e foram tiradas no último Revalida, tá? Em relação a SUS ou saúde pública que entra medicina familiar, assim como preventiva e outras medicinas, certo? E aqui nós temos para realizar um genograma da sua família contendo até 3 gerações. Aqueles que conseguirem, maravilha, senão nós faremos esse exercício em sala de aula. Gente, não esqueçam que estudar não é uma obrigação, nada mais é que uma porta aberta para o crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si mesmo. Obrigado, meus amores, até nossa próxima aula, fiquem com Deus.